Bom dia, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Hoje estamos lançando o nosso 6º podcast, conversando sobre Jesus. Um bate-papo leve, descontraído, com a finalidade de levar até vocês a palavra do nosso mestre. E contamos sempre com a participação de Ademilson Barbosa, este que vos fala, nossa amiga Adelina Protásio e nosso amigo Irandi Protásio. Bom dia, Adelina. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, estou muito alegre de poder participar junto com vocês e trazer esse tema tão bonito. E eu espero que este tema traga muitas coisas positivas e boas para quem está nos ouvindo e nos vendo, assim como trouxe para mim ao estudá-lo. Bom dia, Irandi Protásio. Bom dia, Barbosa, bom dia, Adelina, bom dia você que está nos ouvindo, que está nos vendo pelo canal do YouTube. Hoje é um dia muito festivo, muito feliz, porque o tema de hoje é eletrizante. Vamos falar de Maria de Magdala, essa mulher maravilhosa. E eu tenho certeza de que muita coisa nós vamos tirar para nós, pessoalmente. Então vamos lá, não é, Barbosa? Vamos lá. Nesse relato extraído do livro Boa Nova, do grande poeta Humberto de Campos, vamos procurar conhecer um pouco mais sobre a vida dessa mulher, que ainda hoje, na nossa atualidade, deixa muitas dúvidas e muitas perguntas a ser feitas sobre a relação dela com o Cristo. Então, antes de começar esse magnífico texto, eu gostaria de fazer já a pergunta à Adelina. Adelina, quem foi para você Maria de Magdala? Bom, Maria de Magdala, ela também chamada de Maria Madalena, né? Porque Madalena é um adjetivo de quem nascia em Magdala, que era uma cidade localizada lá na costa ocidental do Mar da Galileia. Ela era uma mulher muito bonita e, por isso, muito assediada, principalmente pelos homens mais ricos, né? E lá no livro de Humberto de Campos, como você citou, psicografado por Chico Xavier, é descrito, né, que ela caminhava sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com um vinho de condenáveis alegrias. Então, muito provavelmente ela vivia uma vida que, na época, e acho que até hoje, não era moralmente aceita. E apesar, né, dela ter tudo materialmente falando, me chama a atenção numa descrição que também é feita sobre os olhos dela. Se diz que ela tinha olhos nostálgicos. E isso explica a fome de amor que o espírito dela sentia. Né? Apesar dela ter o amor das coisas materiais ou dos homens que a assediavam, ela ainda sentia falta do amor. E após ela ouvir a pregação de Jesus, ela se modifica, ela o procura e começa a segui-lo, e é o fato que culmina com a transformação dessa nossa personagem de hoje. Então, a gente pode esperar aí da Maria Madalena grandes feitos e uma grande história. Muito bem. Diante desse relato inicial aí da Adelina, Irandi, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a Maria de Madalena. Rapaz, Maria de Madalena, ela vai aparecer aqui na Bíblia 14 vezes. Ela é citada em 14 situações. Os evangelistas, né, colocam, como, por exemplo, nós temos em Mateus 27:56, a presença dela no momento da morte de Jesus. Nós vamos ter ela presente no sepultamento, na ressurreição, né? Marcos vai citá-la também nas 3 situações. Lucas vai citar também durante a morte de Jesus, durante o sepultamento, e João, né, vai falar no momento da morte também, do sepultamento e da ressurreição.
é uma mulher que ela participou ativamente do movimento apostólico logo depois que Jesus conversa com ela ouve, né, as explanações de Jesus, e nós vamos detalhar esse assunto. Então, ela é para mim, assim, alguém que inspira, né, uma renovação, quer dar aquela coragem. É uma mulher que realmente eu tenho como a principal figura feminina da vida do Cristo, né? Porque pela dificuldade que ela encontrou em ser mulher na época, em ter uma vida promíscua e depois ela aceitar o Cristo, segui-lo até o final. Então, até o final da sua vida, né? Então, é algo assim que esse episódio vai trazer muita coisa muito emocionante, muito gostosa, por conta da vida dessa mulher antes e depois de Jesus. Muito bem. E a Maria, ela ouviu, né, uma pregação do Cristo, próximo à vila onde ela vivia, e esse local onde ela vivia, ela vivia entregue a prazeres, a orgias, né, ao lado dos romanos. E, ao ouvir esse relato dessas pregações, ela já começou a admirar o Messias. Já começou a se indagar que amor era aquele, né, que a tocou. Então, Delina, que amor é este que nos desperta Jesus, que fez despertar a Maria Madalena? Esse é o amor mais puro, né? Que é o amor que Jesus nos ensina, que nós devemos ter por todos os nossos irmãos da humanidade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, a lei de amor, Lázaro nos explica assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E ainda nos esclarece: o homem, no seu ponto de partida, só tem instintos. Mais avançado e corrompido, tem sensações. E mais instruído e purificado, ele tem sentimentos. E aí ele completa dizendo: o amor é o requinte desse sentimento. Então, é aquele amor, né, que cuida, é o amor que quer ver o outro feliz, é um amor que é livre de julgamentos. Então, acho que era esse amor que o Cristo nos oferecia, né? Ele olhava para nós éramos também todos cheios de pecados, assim como Maria de Magdala, mas o Cristo nunca julgou a ninguém. Ele oferecia esse amor, né? Um amor: eu quero te ver feliz, eu quero te ver bem, né? Vem comigo que eu vou te ensinar como é. Então, acho que é esse amor que ela sentia falta e que tantos de nós ainda hoje sentimos falta. Muito bem. E o Humberto, no seu precioso relato, né, ele nos mostra que ela vivia, né, uma vida totalmente desregrada. Ele fala isso, nas rosas rubras do desejo, embriagantes com vinho de condenáveis alegrias. E, de repente, ele nos diz que o coração dela também estava sequioso em desalento. Era uma pessoa jovem, formosa, bonita, né, mas estava perdida nesse meio. Ela se deixou embriagar pela beleza que ela possuía. E o profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. E depois que ela ouviu as palavras, ela começou a observar que a sua vida era um tédio, né? E que vivia aquela situação que ela não gostava. Interiormente, o espírito dela não gostava. As músicas voluptuosas não encontravam mais eco no íntimo dela, né? Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido.
Então, ela começou a sentir esse amor dentro dela e o desejo de amar e ser amada. Não aquele amor que ela vivia e que ela dava, né? Era um amor diferente. Então, Irandê, eu te pergunto, após o profeta ter despertado nela um sentimento diferente do que ela sentia, por que começou a ver a vida que levava de uma forma diferente? Olha, Barbosa, Adelina e os nossos companheiros que nos assistem, todos nós, eu tenho a impressão, e eu creio muito nisso, todos nós temos o desejo, né, da modificação, do crescimento, da evolução. Todos nós estamos ligados a Deus. Então, todos nós estamos em busca desse reino que Jesus nos mostrou. Alguns ainda de forma diferente, mas vai chegar um momento, né, em que esse desejo ele fica cada vez mais forte. Nós aspiramos cada vez mais por eles. E eu vejo que todos nós vamos despertar nesse mundo para essas realidades do espírito. Nós vamos passar a analisar a vida, né, que vivemos até então, como ela fez, né, e ver o quanto está em desacordo com as leis divinas, porque Jesus ali estava expondo, né, o reino de Deus. Mas para vir para o reino de Deus, nós temos que seguir as leis. E essas leis, apesar de gravadas nas nossas consciências, elas precisam ser despertadas. E assim, é uma análise inevitável que todos nós vamos fazer. Paulo, depois que viu Jesus, ele passou 3 anos no deserto. O que é passar 3 anos no deserto? Ele trabalhou e pensou, raciocinou, meditou, né, junto com Áquila e Prisca. E ela, em uma noite de muita angústia, ela fez todo um trabalho, né, de pensamento, de querer ir ver Jesus e tudo. Então, eu acredito que muitos de nós até já fizemos isso, uma vez ou outra, tá? Em muitas ocasiões, achamos tão díspare que ocultamos isso de nós, acovardamos-nos diante da mudança que se faz necessária. Porque, às vezes, eu vejo o reino de Deus tão longe, eu sou tão pecador, tão pequeno, eu não tenho pensamentos ruins, eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto de fulano, é difícil a minha vida. Eu não consigo acessar esta vibração do reino, né? E aí, quando eu acesso, o que acontece? Eu fujo. Eu vou dizer uma experiência que eu tive. Quando eu conheci a doutrina espírita, o que eu fiz? Eu achei que não era tempo. Não era tempo porque eu precisava gozar os prazeres da vida. E se eu fosse seguir os prazeres materiais, eu teria que deixá-los para viver os prazeres do espírito. Olha que troca infeliz que eu fiz. Muito triste, né? Então, outros compreendem, logo que Jesus fala que lê o Evangelho, lê a Bíblia, eles percebem a necessidade de uma mudança e aí encaram a verdade face a face, né? E aí vai dizer, como diz Paulo, né? Ele diz, o que queres que eu faça? Maria de Nazaré, eis aqui a tua serva, né? E Maria de Madalena, então, ela chegou nesse momento de pensar, de ver. E é um momento muito bonito. É o momento em que nós entramos em contato com a nossa essência. E aí vamos ver o que é certo e errado. E o que é certo, ele grita aos nossos ouvidos, né? Para que nós possamos acordar, porque nós não ouvimos. Por isso que Jesus disse, né? Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Então, nesse momento, eu acho que é um dos momentos mais belos, que é o nosso momento de acordar. É isso, Barbosa, o que eu penso. Muito bem. E continua Humberto relatando. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher.
Jesus chamava os homens para uma nova vida. Delina, como é essa vida e como chegar até ela? Essa vida aí é maravilhosa, pelo que eu ouvi falar. É a vida que Jesus promete, né, a todos aqueles que o seguem, né? Uma vida de alegrias, de sem sofrimento. E acho que é o que todas as pessoas têm ali no íntimo delas, porque todas as pessoas procuram pela felicidade, elas querem ser felizes, né? E aí que está o ponto. A felicidade que Jesus promete é a felicidade espiritual. Então, ele nos ensina a atingi-la. E ele nos diz, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele nos trouxe as verdades que vão nos levar por esse caminho para a gente atingir essa vida sem preocupações, sem melancolias, sem sofrimento, sem tristeza, né? E ele nos diz: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, praticar a caridade. Então, parece simples, mas para espíritos endurecidos como nós, ainda é um caminho bem longo. Mas ele nos deu o caminho, ele nos deu o exemplo, né? Ele ainda nos deixou exemplos de grandes personalidades que encarnaram aqui na Terra, que também trilharam esse caminho que ele deixou, e a gente sabe o quão deu certo. Às vezes a gente tem até histórias próximas de nós, de pessoas, né, que também, na vida humilde, também cheia de sofrimentos aqui na Terra, mas que nunca vacilaram na fé, no caminho que Jesus deixou a seguir, como eles estão felizes hoje. Então, é essa vida que nos espera para aqueles que têm a paciência e a fé de seguir o caminho de Jesus. Muito bem. Realmente é isso. Jesus não disse, se você me seguir, você vai ganhar na loteria, né? Não. Ele simplesmente disse, você vai ganhar uma casa na morada do meu pai. Ou talvez você ganhe, mas lá no céu. Lá no céu. A loteria seria essa, né? Então, decorrida... Não adianta muito. Então, decorrido uma noite em que a Maria de Magdala, ou Maria Madalena, né, passou de muitas meditações, de muitas reflexões, e antes dela se dirigir ao famoso banquete de Naim, e esse banquete é onde ela lava os pés de Jesus com perfume e cheia de carinho, cheia de afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Então, o relato de Humberto Campos nos mostra isso, né? Então, Irandê, eu pergunto a você, você já se viu numa situação semelhante à de Madalena, na luta contra a vida que leva e a que se discutir na sua frente, buscando coragem para a mudança? Olha, Barbosa, eu já me vi, sim, e não foi uma vez, várias vezes durante a minha vida, né? Porque Jesus nos chama, ele diz, muitos chamados e poucos os escolhidos, mas veja só, não é um chamamento apenas, ele vai nos chamando de tempo em tempo, porque o que Deus espera de cada um de nós, e ele sabe que nós vamos atingir esse estágio, é que nós cresçamos, que nós evoluamos. Então, num desses chamados, o mais importante, não foi há muito tempo, depois de muito relutar, assim, eu lendo Maria, o que ela passou, Divaldo tem uma palestra sobre Maria Madalena, e este momento é um momento que é muito emocionante ouvi-lo narrar, né, naquela sua peculiaridade. Então, depois de muito relutar mesmo, né, guardadas as devidas proporções lá com Madalena, tá bom? Eu também me vi nessa situação de ter o passado em minha frente, sabe? E mostrando de lado os erros em que eu
acorria, e a verdade do lado oposto. Estava exigindo uma situação, uma decisão muito melhor. Naquele momento, ele exige uma decisão que você tome. Ou continuar com a vida leviana, ou partir para o caminho correto, o caminho que os apóstolos seguiram, me deixaram aí aberto todos os exemplos para a gente seguir. E tudo isso foi numa noite também muito angustiante. Mas quando o dia nasceu, literalmente, eu entrei na barca e fui ao encontro de Jesus. Foi um momento muito importante na minha vida, marcante demais, né? Ainda a luta é grande, porque você entrou na barca, foi até Jesus, ali começa o seu problema, ali começa o seu trabalho. E é um trabalho árduo, porque é o trabalho de você fazer tudo diferente do que você fazia. Né? Mas esse caminho que Jesus estava mostrando ali para Madalena e nos mostra diariamente, olha, acredite, é hipercompensador. Não há alegria maior do que ela. Ontem eu estava fazendo um trabalho e eu pensei em uma coisa. Vendo os desfiles de carnavais, muito bonitos e tudo, eu estava pensando, todo prazer material, ele cansa. Todo prazer material cansa. Qualquer um deles. Você vai dançar, é um prazer, cansa. Né? Você vai descansar, cansa. Você vai para a praia, você volta hiper cansado. Né? Você vai ter relação sexual, cansa. E você tem prazer. Agora, o prazer de ajudar, o prazer de levar consolo, o prazer de abraçar aquele que tem necessidade, o prazer moral e espiritual, não cansa. Ele te dá, aí você sente realmente o prazer. E é este que Jesus vem nos mostrar. Nós comemos um melhor prato, o prato que mais nós gostamos, cansa, ainda você passa mal se comer muito. Não é? Você repartir o pão, não cansa. Você trabalha o dia inteiro em auxílio ao próximo, auxílio a você mesmo, com as suas meditações. Quando você vai meditar, você não cansa. Quando você lê um bom livro, você não cansa. Então, essa mudança, ela é uma mudança importante para a gente fazer. Este caminho, ele que nos leva na porta estreita. Só que essa porta, quando você chega lá, ela é extremamente larga. Não é estreita. Estreito foi o caminho que te lapidou para chegar naquela porta. Então, eu acho que eu passei realmente por isso, assim como eu tenho certeza, muita gente aqui passou. E hoje está feliz da vida por ter aceito o convite de Jesus. É isso. Muito bem, muito bem. E Humberto continua nos relatando, né? Dispuseram-se a procurar o Messias após muitas hesitações. Como a receberia o Senhor na residência de Simão? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, era ela uma mulher perdida que teria de encontrar lapidação na praça pública. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equívoca que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com os seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que lhe valiam as joias,
as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo conservava a sua sede de amor. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção, a estrangular-lhe o peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou, em voz súplice, feitas as primeiras saudações. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede de amor, do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Que lindo, né, Delina, o que ela fala para ele, né? E percebemos aí, né, nessa pequena iniciação da conversa de Maria com Jesus, o arrependimento e a vontade de mudar de vida, né? Você acredita que isso, de fato, pode acontecer com alguém que levou ou leva ainda uma vida desregrada, uma vida impura, como Maria viveu? Eu acredito sim. Acredito porque todos nós estamos destinados ao progresso. Todos nós estamos inseridos nessa lei de progresso de Deus e o amor, como ele nos ensina, é uma essência divina e todos possuem. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 9, ele fala: não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, né, que cederá mesmo de mau grado ao verdadeiro amor. Então, todos estão fadados a serem bons. Ó, que destino cruel. É um destino muito bom, né? Porque Deus é muito bom. E mesmo que a gente ande a passos de tartaruga, porque nem sempre a gente faz as escolhas corretas, como o Jandir falou, foi apresentadas inúmeras vezes para ele seguir o caminho e às vezes ele não escolheu seguir, mas chegou uma hora que ele escolheu, né? Então, para todos nós acontece isso. Deus nos dá inúmeras chances, nos apresenta inúmeras chances de servi-lo, né? E uma delas você vai pegar essa chance, essa oportunidade, e é daí que você vai começar a desenvolver esse sentimento que tem dentro de você, que tem uma potencialidade de ser muito bom. E pela história, né, a gente vê como esse acordar espiritual de Maria de Magdala foi sincero. Ela quis mudar de vida e ela mudou de vida, né? Foi fácil? Não foi fácil. Nunca é fácil. Né, ela enfrentou as tentações de voltar à vida antiga, quando ela se vê sozinha, mais para frente, né, mas ela se lembra dos conselhos de Jesus, né, escolha a porta estreita, né, aquela onde ela enfrentaria dificuldades, mas é aquela também que a levaria a uma vida feliz. E nos trabalhos do Lar Ismael, a gente tem inúmeras histórias de pessoas que conseguiram mudar de vida. No trabalho com os nossos irmãos de rua, nós temos muitos deles, né, que são, infelizmente, eles são viciados em álcool, droga, e muitos deles chegam ali com esse desejo de mudar de vida, né, de não querer mais levar aquela vida, porque aquela vida lá é sofrida, né, e chega uma hora que a gente também cansa de sofrer, a gente quer mudar. E aí a gente vê que é só através de Jesus que a gente vai encontrar essa esperança, esse alento, é Ele que vai puxar você de volta do fundo do poço, que às vezes é onde a gente se encontra, né? Tem um caso muito legal de um dos assistidos lá do Lar Ismael, que ele tinha essa vontade de mudar, e ele ia lá às segundas-feiras e ele contava como era difícil
né, ele vencer esse querer pelas drogas, porque é um vício, né, o seu corpo quer. E aí ele dizia que ele falava para os vizinhos assim que se ele quisesse sair para comprar drogas, ele ia jogar a chave da casa dele pro lado de fora e que não era para ninguém vir abrir, porque ele sabia que ele ia chamar as pessoas para conseguir abrir. Então era o que ele fazia. Quando ele sentia que ele estava a ponto de sair, ele pegava a chave da casa dele e jogava pela janela, se ficava trancado dentro de casa para ele vencer aquela vontade de não consumir nenhuma droga. Ou então, durante o dia, ele falou que ele saía caminhando de São Miguel a Penha, para quem não conhece, é uma distância muito longa, eu não sei em quantos quilômetros dizer, mas ele saía andando, até da hora do curso, lá no centro, para ele poder participar e para ele não consumir nada. E todo esse esforço dele foi muito válido, porque hoje ele está muito bem, né? Ele está com uma família, ele tem uma filhinha muito bonita, e ele tem outra vida agora. Na festa das crianças, ele quis apadrinhar uma criança. Quando ele voltou lá no centro, depois de um longo período de tratamento que ele passou, ele falou comigo e eu não o reconheci, porque ele estava assim, totalmente mudado, estava mais bonito, sabe? Não tinha mais aquelas características de antes, muito magrinho, com os olhos fundos. Ele estava inteiramente transformado, sabe? Então, e aí eu achei muito bonito que ele voltou lá no projeto para agradecer, né? E a gente sabe que a gente deve tudo aí só a Jesus, porque foi através das palavras dele que ele encontrou força para mudar, né? Para querer ser feliz. A gente também tem que querer ser feliz. A gente não pode querer sofrer a vida inteira, né? E nós estamos nesse mesmo caminho também, porque em algum momento da nossa vida a gente também teve que aceitar Jesus. Se não foi nessa vida, talvez tenha sido em outra. A gente também andou por caminhos tortuosos, penosos, e também não agíamos tão corretamente, né? Mas acho que em algum momento o nosso espírito aceitou Jesus, né? E hoje a gente está nessa vida aqui tentando ser melhor cada dia. Muito bem. E Humberto continua o seu relato, né? E eu não canso de admirar, não, esse escritor. As minúcias, né? Como ele relata os fatos. E ele diz: as primeiras lágrimas lhe borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceita? O profeta Nazareno fitou enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sente hoje esse novo sol a iluminar. O destino caminha agora, sob sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. E a pecadora Magdala escutava o mestre, bebendo-lhe as suas palavras. Porém, homem algum havia falado assim a sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações. Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Envolta em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente: no entanto, Senhor,
Tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível que compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria, aos que amam, os que lhe pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalho para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extingue no mundo com a primeira alusão. Trabalha sempre sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Lindo, né? Irandi, que ensinamento você vê para a nossa vida atual nessas palavras? Tudo que nós já falamos, né? Ele coloca aqui. Porque uma das coisas mais importantes para a nossa mudança, como a Adelina colocou, é que existe o amor dentro de nós, existe a vontade dentro de nós. Nós não descobrimos ainda. Quando Maria descobriu, ela veio confessar-se ao mestre. Uma coisa importante, ela relata humildemente tudo, sem esconder nada. É a hora da verdade. É o momento em que nós vamos nos colocar perante Jesus, né? E vamos relatar a nossa vida, mostrar para ele quem nós somos. Ele já sabe, mas nós precisamos falar. É mostrar para ele. E mais dizer para ele, Senhor, eu faço tudo isso que é errado, eu sou assim, mas eu tenho sede de amor. Eu tenho sede desta vida diferente, porque ele relata aqui uma coisa muito importante, que ele diz aqui, que eu até grifei. O amor sincero não exige satisfações passageiras. Ele não está pedindo coisas passageiras, coisas eternas. Esse é o amor sincero. A satisfação passageira, como ele diz, extingue no mundo com a primeira ilusão. Então, esse detalhe é muito importante. Nós devemos começar a perceber que nós precisamos ir em busca do que é real, do que é eterno na nossa vida, que é esse amor que ele está nos trazendo. Nós conhecermos a nós mesmos, é essa busca. E descobrirmos, não, o meu caminho agora, ele coloca ali, ó, marchar por uma porta muito estreita. Ele não coloca estreita, hein? São palavras de Jesus, é muito estreita. Você tem que fazer um regime, né, das suas más tendências, substituí-las. E olha só que legal, né? Porque você seguindo esse caminho, você até faz um regime. Porque você tem que passar essa porta. Não pode estar gordinho de prazeres ilusórios, né? Você tem que estar... Então, o ensinamento, para mim, é muito bonito aqui, né? Ele vai nos dizer que trabalha sempre sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Imagina o sacrifício desse irmão que a Adelina relatou, o trabalho que ele teve, né? O sacrifício dele foi muito grande. Ele jogar a chave para fora e ficar desesperado, gritando, batendo nas coisas dentro de casa. Né? Mas para quê? Para vencer.
É isso que nós precisamos fazer. Vamos jogar a chave do nosso orgulho para fora. Deixa ele gritar aqui dentro. Mas não vamos ceder. Né? Então, é um ensinamento muito profundo, Barbosa. E essa sede de amor... Né? Tinha uma coisa que eu não entendia muito bem, e outro dia eu acordei e entendi. É que Chico dizia que nós todos temos saudade de Jesus. E eu fiquei a procurar analisar essa fala do Chico. E às vezes eu pensava, tem tantos que nem cultivam Jesus, outros não estão nem aí para ele. Mas eu acabei entendendo a verdade. É que o Cristo disse, temos saudades do amor, porque ele é inerente em nós. Nós temos saudade da voz e do sorriso amoroso de Jesus, porque nós temos tantos problemas, tantas dificuldades, nós necessitamos disso. Então, quando ele nos falou do reino de Deus, ele nos disse tudo isso há 2000 anos atrás. Mas desde que ele recebeu-nos da mão do Criador, ele está nos dizendo isso. Desde quando nós éramos princípio inteligente. Portanto, tudo que ele disse para Madalena, é a nós que ele fala todos os dias. Basta que nós abramos os nossos ouvidos e os nossos olhos. Lembremos que ele disse, ouvirão os que têm ouvidos para ouvir e verão os que têm olhos para ver. Então, todos nós vamos sentir essa saudade de Jesus. Vamos nos abrir e ver toda essa oportunidade de iniciarmos ainda hoje, nesse momento, uma nova caminhada rumo a essa porta estreita, como fez Madalena, Paulo de Tarso, Emmanuel, Chico, Faz Divaldo, todos, Irmã Dulce, né, Madre Teresa, todos esses ícones, Gandhi, todos esses ícones, eles fizeram essa caminhada. Muito bem. E ele continua. Maria o escutava embevecida. Ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, interrogou atenciosamente. Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos do que se elevam à galeria dos triunfantes? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia. Os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. Que lindo, hein? Delina, você poderia nos explicar, esmiuçar um pouquinho essa frase de Jesus? Bem, eu entendo que, Jesus cita o guerreiro, né, coberto de louros, como aquele que é feliz por um dia ou naquele instante. Então, essa seria uma felicidade passageira. Ele vai sentir no momento da vitória uma felicidade, mas essa felicidade aí ela passa. E depois ele cita os que tombam e são silenciosos para entregar a mensagem de Deus como os que constroem a estrada definitiva na eternidade. Então, para mim, são aqueles que vão encontrar a felicidade verdadeira. Aquela felicidade que ela não é passageira, aquela felicidade que fica no seu espírito. Ela já te pertence. E Jesus foi o nosso maior exemplo nisso, até literalmente, né? Porque ele tombou silenciosamente, não reclamou nada dos sofrimentos que ele teve que passar.
terminou a vida crucificado. E imagina a alegria dos seus imoladores, né? Daquela turma que não queria ver mais Jesus por ali, que estava assim, acabando com os planos deles, né? Então, realmente, aquele pessoal ali que sentiu uma alegria extrema, uma alegria que acabou em 3 dias, porque aí depois ele ressuscitou, ele reviveu. E aí, olha só quem é que está com a verdadeira felicidade, né? Jesus, porque ele sempre foi feliz, não deixou de ser feliz em nenhum momento, e depois de 3 dias ainda veio nos mostrar: oi, gente, estou bem, estou feliz. E aqueles que sofreram, né, com a morte de Jesus, aí puderam também ficar felizes. Eu falei assim, ele realmente está aqui com a gente. Né? E eu acho que é bem isso que ele quis nos mostrar. E depois, tantos outros, né, que também morreram pela causa do Cristo. Estevão, que foi o primeiro apóstolo a morrer pelo Cristo, pelos ensinamentos dele. E é lindíssima essa parte, até quando Estevão é apedrejado, Jesus está com ele. Eu chorei, nem quase não consegui ler de chorar essa parte no livro Paulo e Estevão. Estevão, ele estava ali sendo imolado, sofrendo, como diz o tio, ele estava lapidando ali para poder entrar na porta estreita, e ele passa, hein? Porque Jesus vem buscá-lo. E tantos outros apóstolos, né, depois que conhecemos, que também morreram pelo Cristo, né, como todos eles, né, Pedro, João, Paulo, Joana de Cusa, inúmeros outros que nós não sabemos o nome, anônimos, mas que também trabalharam fervorosamente para servir o Cristo, e que hoje a gente sabe que gozam dessa felicidade verdadeira, né? Ontem eu estava lendo a história de Joana de Cusa, e na verdade eram as encarnações de Joana de Ângeles, né? E aí você vê pelas encarnações dela que realmente a vida dela de servir ao Cristo, né? Ela é um espírito feliz, né? Hoje, então, ela foi Joana de Cusa, então morreu também martirizada pelo Cristo. Depois ela foi discípula de São Francisco de Assis. Depois ela foi uma Sor Juana Inês de la Cruz. Foi uma poetisa muito famosa e também trabalhou muito pelo próximo, né? Morreu contaminada pela peste, porque ela cuidava desses doentes, morreu jovem. Depois ela foi a Sor Joana Angélica de Jesus, também Marte, protegendo o convento, as freiras com quem ela morava. E aí agora nós conhecemos ela, né, como Joana de Ângeles. Então, realmente, né, foi uma vida fácil? Não foi uma vida fácil, foi uma vida cheia de dificuldades, de atribulações, mas ela tinha essa fé viva, né, nos ensinamentos de Jesus, e ela sempre pautou a vida dela pelo caminho que Jesus nos ensinou a seguir. E ao final ela colhe essa felicidade verdadeira, né? Porque é essa vida, né, que Jesus nos promete, é essa vida que ele nos ensina a ter. Acho muito bonito isso. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas e, no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinaste. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento, procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com aleijados e leprosos. Nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento, demandando o interior, e a observou com certa estranheza. A convertida de Magdala lhe sentiu o olhar glacial, quase denotando desprezo. Delina, Pedro, um dos discípulos de Jesus, já tinha algum conhecimento dos ensinamentos do Mestre. Por que então ele lançou este olhar de desprezo a Maria?
E depois, seu conceito sobre ela mudou? Pode responder? Na sociedade da época, a mulher não tinha voz. E Pedro, ele era fruto daquela sociedade, né? Então, uma sociedade patriarcal, machista. E isso a gente falando das mulheres moralmente aceitas. Para Pedro, que Maria de Magdala era imoral, então ela vinha abaixo ainda, né? Então, acho que para ele essa era a dificuldade, né, que ele sentia. E ele carregava muitos preconceitos dentro de si. Assim como nós, né, também somos frutos da nossa sociedade e também carregamos muitos preconceitos dentro de nós, porque a nossa sociedade ela não é perfeita, né? Porque ela é construída por espíritos imperfeitos ainda, né, que estão tentando acertar, caminhando, então a gente melhora uma coisinha ali, não é todo mundo que aceita, né, por conta desse orgulho arraigado que a gente ainda tem muito forte dentro de nós, então nós ainda temos muitos preconceitos dentro de nós. E eu entendo que Pedro não muda o conceito que ele tem de Maria, não, porque depois, né, quando o Cristo se vai e pede a eles, né, que espalhem a sua palavra, Maria pede para ir com eles e ele não deixa. E ela fica sozinha, né? E a gente tem que entender, né, que os apóstolos, eles não eram pessoas perfeitas. Eles eram seres imperfeitos ainda aprendendo também com os ensinamentos do Cristo. Então, eu acho que muito das atitudes de Pedro e dos outros apóstolos para com Maria de Madalena era por conta disso, né? E até nós, se nós nos colocarmos no lugar de Pedro, dos outros apóstolos, se a gente sabe do passado de alguém, que alguém errou muito, a gente tem essa dificuldade de dar uma segunda chance, de confiar nessa pessoa, porque nós somos assim ainda imperfeitos, né? Só que, graças a Deus, essa não é a régua de Deus, né? Deus, ele sabe de todos os nossos erros do passado, porque todos nós erramos, só que ele não nos julga pelos nossos erros, ele nos julga pela potencialidade que nós temos para sermos melhor. E Jesus, como Espírito perfeito, ele já seguia essa régua de Deus, então ele agia assim com todos, né? Ele não condenava ninguém, ele não tinha preconceitos para com ninguém, e ele sabia, né, como a pessoa era, tanto é que ele curava a pessoa e falava, não peques mais, né? Ele dava essa chance para aquela pessoa, porque ele via essa potencialidade da pessoa se melhorar, de ser melhor. É assim que Deus, né, nos vê, né, como filhos que pode melhorar, né? Então é por isso que ele sempre nos dá várias chances. E já receosa de um dia perder a convivência do mestre, perguntou com interesse: Senhor, quando partires deste mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra e esclareceu: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, como o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz, em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a felicidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Observando que Maria ainda estava opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava a regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Mais tarde, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Madalena voltou de Jerusalém para a Galiléia, seguindo os passos dos companheiros queridos. A mensagem da ressurreição espalhara uma alegria infinita. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberíades, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região a serviço da Boa Nova. Ao disporem-se os
últimos companheiros a partir em definitivo para Jerusalém, Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente lhe permitisse acompanhá-los à cidade dos profetas. Ambos, no entanto, se negaram a anuir aos seus desejos. Temiam-lhe o pretérito da pecadora. Não confiavam em seu coração. Maria compreendeu, mas lembrou-se do mestre e resignou-se. Humilde e sozinha, resistiu a propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pugentos. De vez em quando, ia às sinagogas, desejosa de cultivar a lição de Jesus. Mas as aldeias da Galiléia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só, com a sua confiança em Jesus. Por vezes chorava de saudade, quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. As aves do lago, ao crepúsculo, vinham pousar, como outrora, nas alcaparreiras mais próximas. O horizonte oferecia, como sempre, o seu banquete de luz. Ela contemplava as ondas mansas e lhe confiava suas meditações. Certo dia, um grupo de leprosos veio de Dalmanuta. Procediam da Idumeia, aqueles infelizes, cansados e tristes em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhe fechavam. Maria foi ter com eles e, sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu sobre as aves da praia e lhe transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. Grande, nós vemos aí que realmente houve uma transformação e a fé dita por Jesus estabeleceu-se nessa criatura. Como você imagina que foi a vida dela durante esses tempos? As investidas masculinas, as propostas recebidas, as perturbações e a força dela para reprimir tudo isso. Como você encara isso? Como você vê isso? Uma coisa que nos deixa bastante felizes e que fica muito claro para a gente é que Maria passou por aquele crepúsculo, né? Que é um momento de ficar só, porque os apóstolos não permitiram que ela os acompanhasse por causa do seu passado. É o preconceito que ainda existe hoje. Em determinado momento, veja como Deus, como Jesus nos segue. Em determinado momento, ele conduziu aquele grupo de leprosos a ela. E ele diz uma coisa muito grande, muito bonita aqui. Ela estava se sentindo isolada, né? E ela foi ter com eles. O que ela teve? Ela se sentiu, como é que ela se sentiu? Com amplo direito de empregar a sua liberdade. Imagina, chegou o trabalho, ela ansiou tanto, esperou tanto, não que ela não tivesse feito inúmeros trabalhos anteriormente, porque ela fez, mas naquele momento ela estava sozinha, ela não tinha mais ninguém. Eles já tinham ido embora, até então eles trabalhavam ali. E ela, então, exerce o seu direito de liberdade, escolhendo o caminho para trabalhar junto ao Cristo com aqueles irmãos. E ela venceu porque, imagina, o que ela deve ter sofrido de assédio. Ele já foi embora, morreu, né? Agora você volta para a sua vida que você tinha. É assim que nós devemos tomar cuidado, porque acontece conosco. Nós assumimos uma responsabilidade. Aí chega num ponto em que essa responsabilidade você vai, faz e fica morna. André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele já estava trabalhando lá nas câmaras, mas ele estava sentindo uma melancolia, uma tristeza, mesmo trabalhando lá em nosso lar, com o auxílio lá de Narcisa, né? E de Tobias, de Lísias, de Clarencio. Ele estava, mas ele se sentiu assim,
triste, já estava... Aí ele só fazia aquele trabalho, tudo. E ele foi e conversa com Narcisa, e Narcisa diz a ele: você está precisando de novos ares. E indica para ele, então, procurar o Tobias. Tobias diz: olha, eu acho que você vai ficar bem indo no núcleo dos mensageiros. E lá ele conhece uma nova vida, uma nova perspectiva de trabalho. Então, nós estamos fazendo o nosso trabalho dentro da Seara de Jesus e, de repente, parece que fica meio morno. É o momento de nós irmos buscar mais trabalho mais profundo. E aqui aconteceu com Maria. Então, ela falou, poxa vida, não tem mais ninguém, não tem mais nada, eu não vou voltar para a minha vida. Ela foi positiva nisso. Né? Como, Delina? Ela foi firme. Foi firme, decidida, ela tinha um propósito. E aí ela segue com esse grupo de leprosos. Né? As autoridades expulsam dali, eles vão, então, até o Vale dos Leprosos, aonde ela vai ficar curando, trabalhando, expondo sobre Jesus. E Humberto de Campos e Divaldo narra, que Divaldo utiliza, Humberto de Campos e também Amália Rodrigues, eles dizem como foi aqueles momentos que ela passou junto com os leprosos. Então, esse é o nosso trabalho, gente, o nosso trabalho, o trabalho que nós devemos estar persistente. Não vamos fazer só isso aqui, isso. Não, vamos mudar, vamos abranger, vamos crescer, vamos aumentar o nosso leque de oportunidades de trabalho. Porque, como disse Jesus, a seara é grande, o que falta é trabalhador consciente, firme, decidido. É isso, concorda? Então, quando ela já bem doente, né, que ela também contraiu a lepra, ela abandonou esse vale e ela queria encontrar João e Maria. Então, ela já bem debilitada, ela deixou o Vale dos Leprosos para tentar esse encontro com João e Maria. E Humberto relata aqui: na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale através das estradas ásperas, afastando-se de misérrimas choupanas. A pregação foi difícil e angustiosa. Para satisfazer os seus intentos, recorreu à caridade, sofreu penosas humilhações, submeteu-se a sacrifício. Observando as feridas postulentas que substituíam sua antiga beleza, alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. Realizada a sua aspiração por entre dificuldades infinitas, Maria achou-se um dia às portas da cidade, mas invencível abatimento lhe dominava os centros de força física. No justo momento de suas efusões afetuosas, quando o casario de Efésios se lhe desdobrava à vista, seu corpo ao quebrado negou-se a caminhar. Modesta família de cristão do subúrbio recolheu-a em uma tenda humilde. Caridosamente, Madalena pôde ainda rever amizades bem caras, consoante seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimento, debateu-se entre a vida e a morte. Uma noite, atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências, e não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lado querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés.
foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu, e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Delina, vemos aqui que Jesus sempre é fiel, né? Sempre está conosco, do começo ao fim. O que você pode nos falar sobre esse último relato aí, a situação de Maria, né? Como ela sofreu esse mal que chegou até ela, né, da lepra, e esse encontro dela com Jesus, que veio buscar na hora da sua morte. Para mim, esse relato final, ele deixa a entender que a intenção de Maria de mudar e de servir Jesus era real. Né? Até o fim, ela persiste no caminho que ele indicou a ela. Então, quando ela se vê junto daquele grupo de leprosos e vê, é aqui que eu me encaixo, né? É aqui é onde eu vou conseguir servir, porque eles eram aqueles que estavam sozinhos, ninguém os queria por perto, né? Tinham uma enfermidade gravíssima, não podiam ficar dentro das cidades, sofriam preconceitos, estavam aflitos, sem esperança, e quando ela chega e começa a espalhar a palavra de Jesus para eles, é quando eles sentem, né, aqueles momentos de esperança e tudo aquilo que Jesus nos passa. Então, Jesus diz, né, que o amor ele cobre uma multidão de pecados. E eu acho que Maria encontrou aquele amor que ela tanto procurava, que ela tanto ansiava. Ela tanto encontrou que ela tinha para ela e também tinha para doar para os outros. E essa que foi a salvação dela, e eu acho muito importante também, porque tem muitos momentos na nossa vida que a gente se julga sozinhos, né? Como ela se julgou sozinha depois que os apóstolos foram embora, mas na verdade é que nós nunca estamos sós, né? Deus sempre está conosco, os espíritos amigos nos indicando o caminho, nos levando às oportunidades de servir. Então, é aquilo que a gente falou, né? Só que a gente precisa ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para sentir. E se a gente se mantém firme como ela se manteve no propósito de seguir a Jesus, fica tudo muito mais claro, né? Então, eu acho essa parte muito bonita, até porque ela chega até a vida que Jesus prometeu, né? Ele vem buscá-la. Eu acho tão bonita essa última parte, né? E quando ele diz que ela consegue passar pela porta estreita porque ela amou muito. E eu acho que esse também tem que ser o nosso propósito, né? A gente nunca se julgar só, porque Deus sempre está conosco. Mesmo que a gente não sinta a espiritualidade, mas eles estão conosco, a gente tem que manter essa nossa fé viva, de que eles estão com a gente e que eles facilitam muito a nossa vida. E, né, para a gente se manter firme no propósito de que nós vamos passar por situações difíceis, porque a gente ainda carrega no nosso coração muitas mazelas, né, um orgulho, impaciência, vaidades, que nos fazem gordinhos, que nem o Irandir falou, e a gente não passa pela porta estreita, mas Deus nos coloca nessas situações difíceis justamente, né, para a gente aparar essas arestas, né, para fazer essa dieta espiritual e tirar de dentro de nós essas mazelas, né, que tanto nos prejudicam. E aí, ao final, a gente vai conseguir passar por essa porta estreita e eu tenho certeza que Jesus vai estar esperando a gente com um sorriso. Muito bom. Gente, eu mesmo não sabia que a vida de Maria Madalena tinha sido dessa forma, né? E fiquei muito feliz em ter encontrado esse texto, né?
e, sinceramente, eu fiquei maravilhado. E muito mais com o relato, né, com as minúcias que o Humberto de Campos, eu não canso de falar isso, coloca em seus textos. Ele nos leva àquele momento ali, ele nos leva àquela paisagem, nos leva àquilo ali. Né? Bem, meus amigos, algum de vocês tem algo a acrescentar antes das considerações finais? A palavra está aberta. Eu quero acrescentar rapidinho uma coisa, porque Jesus, né, ele falou da fidelidade a Deus, né? E a gente viu aqui um relato perfeito da fidelidade a Deus, né? O que se dedicou essa mulher, né? E seguiu esse caminho, né? Mostrando que o amor de Deus se expressa de várias formas, né? E uma delas é o livre-arbítrio que nós temos, né? Aquele que nós decidirmos realmente que vamos... Porque com esse livre-arbítrio nós vamos criar o céu ou o inferno em nossa vida. Então é melhor, né, que nós consigamos atingir o céu, como nós estamos vendo aqui em vários personagens que nós estamos estudando no nosso podcast, conversando com Jesus, né, sobre Jesus. Que tem o com Jesus, então, né, sobre Jesus. E só uma coisa, quando nós seguimos em frente, quando nós criamos um propósito, nos decidimos através do nosso livre-arbítrio, a recompensa é o abraço de Jesus no final da nossa jornada. E é isso que nós esperamos. Deus é fiel. Nós é que precisamos aprender a ser. Muito bem, Irandir. Aproveitando, já faz as suas considerações finais. Bom, eu amei esse podcast, como todos os outros, mas esse teve um gostinho especial, um gostinho de Maria de Madalena, que trouxe todos esses exemplos. Eu aprendi muito estudando o texto, né? E estou muito feliz, né? E é uma alegria muito grande participar com você, Barbosa, você, Delina, desse momento que engrandece tanto a minha vida e espero que engrandeça a de todos aqueles que venham a assistir e eu ouvir. Até o próximo podcast. Se Deus quiser. Delina? Eu também estou muito feliz por ter participado desse estudo e eu quero deixar aqui uma coisa para todos nós nos lembrarmos, né? Que nós nunca estamos sós e que Deus não nos julga pelo que nós fomos no passado, e sim por quem poderemos ser no futuro. Ele sempre vê o que há de melhor em nós. E às vezes a gente não enxerga isso, né? Mas Deus enxerga. Então, se houver uma oportunidade para trabalharmos no bem, vamos agarrar essa oportunidade, porque é ali que começa o nosso caminho, que nos leva até Jesus. Muito obrigada, Irandir, pelos ensinamentos. Muito obrigada, Barbosa, também. E a gente se vê no próximo podcast. Se Deus quiser. Bem, meus amigos ouvintes, telespectadores do YouTube, gostaríamos muito de agradecer a todos vocês que estão acompanhando e pedir que divulguem o nosso trabalho, né? Divulguem esse podcast, porque divulgar também é um ato de caridade, né? Divulgar o que é bom, o que é de ensinamento, é um ato de caridade. Nossa meta é levarmos a palavra de Jesus a quanto pudermos. E vocês são fundamentais para essa nossa batalha. Se inscrevam em nosso canal do Ismael no YouTube, assistam no Spotify, comentem, critiquem, façam suas perguntas para dirimir suas dúvidas, que nós as responderemos, certo? Não parem por nada, façam como Maria de Madalena. Se a porta se fechou quando os discípulos não a quiseram levar, ela abriu outra porta quando os leprosos chegaram até ela. Então não vamos nos deter na primeira barreira, certo? Vamos em frente. Sempre estaremos com a porta à nossa frente, basta termos fé e força para abri-la. Fiquem todos com Deus, que o Mestre Jesus os abençoe, esteja com todos vocês. Obrigado, Delina. Obrigado, Irandir. Até o próximo, se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.